Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da palestra pública aqui na nossa União Municipal Espírita de Petrópolis, a palestra das quartas-feiras à noite. Eu vou fazer uma breve leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, e nós já daremos início à palestra do Márcio Mendes. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que nós estamos a pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre pessoas no mundo particular, sem estranheza ou censura, de forma que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde está a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. E assim você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Vamos então unir os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas mentes, aos irmãos, amigos e mentores, espíritos, familiares, tarefeiros que nos acompanham nessa noite, e nessa união de amor, de paz, de busca do conhecimento, em torno da mensagem do Consolador prometido, elevamos ao mais alto a Jesus as nossas súplicas de paz, de equilíbrio, de harmonia, de conhecimento, fazendo assim um só pensamento com o nosso irmão Márcio, que se propõe a trazer o tema de hoje. Assim, amigos espirituais, abençoe os propósitos do palestrante, abençoe a cada um de nós aqui presentes, com as nossas dores e as nossas alegrias, fluidifica a nossa água, ilumina os ambientes, todos os ambientes desta casa, e que possamos todos ter essa noite e receber esse conhecimento. Que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça entre nós, graças a Deus. Vamos então à palestra de hoje, cujo tema é dor, punição ou aprendizado, com Márcio. Boa noite. Boa noite. Bom,
Bom, gente, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a dor. E eu sei que é um tema que, às vezes, a gente, pelo menos eu me perguntei sempre em relação a isso, por que falar de um tema tão duro, né? tão difícil de se falar, porque dentro de uma casa religiosa deve falar de algo que para a gente incomoda, assusta, que a gente não compreende. Pelo menos eu ainda tenho, às vezes, muitas dificuldades de compreender todo esse princípio da dor. Mas se nós estamos numa casa espírita, numa casa religiosa, em que a gente busca conhecer não só a doutrina, mas conhecer, tentar responder algumas perguntas que nós sempre fizemos e que ainda fazemos, a dor é uma delas, né? É difícil de compreender. Quem aqui que nunca se perguntou por que eu passei por essa dor? Ou por que eu passo por essa dor? Por que eu vejo tanto sofrimento, tanta angústia, que são formas, né, de você sentir dor? Por quê? Por quê? Por quê? Quantos aqui, se não boa parte daqueles que chegam numa casa religiosa, chegam pela dor? Quantos que sobem essas escadas, que procuram atendimento fraterno, que buscam aqui o passe, a reunião pública, pela dor? Então, falar desse tema é importante, porque a gente, com certeza, não vai sair daqui compreendendo melhor o que é a dor. Mas, pelo menos, nós vamos estar falando de um assunto que tem que ser falado, que a gente possa compreender. Nós temos o hábito de tudo aquilo que nos assusta, de tudo aquilo que nós preferimos não falar, a gente se afasta, deixa para lá. Vamos falar só sobre o amor, vamos falar só sobre felicidade, alegria. Claro que vamos falar, mas é importante que a gente conheça esse princípio, né? Esse fenômeno da dor, para que a gente possa, e todos nós passamos por isso, entendendo melhor esse fenômeno, poder passar de uma forma muito mais suave, ou até não passar, né? Talvez nem sentir a dor como sentiríamos se não a conhecêssemos, se não tivéssemos nenhuma dificuldade acerca de compreender o que é a dor. E o tema de hoje, né, a proposta, isso é uma palestra que já foi feita em outras casas espíritas, que é se a gente, já que nós vamos falar da dor, e eu já me perguntei várias vezes por que eu sofro, por que a humanidade sofre. Essa dor, ela é uma punição para Marx ou para todos, ou é um aprendizado? Eu consigo tirar algo no momento de dor? É um aprendizado? A dor é um aprendizado? Então, esse que foi a nossa proposta de hoje, né? Para que nós possamos falar acerca da dor. E o que conceituar a dor? Eu ficaria aqui muitas horas aqui falando sobre conceitos da dor, mas eu trouxe a literatura espírita. Ela é repleta de livros e de obras que trazem muitas explicações acerca desse assunto, que conceitua, que explica. Então é riquíssimo, não só as obras básicas, como muitas obras que nós temos aqui na doutrina. O que eu trouxe, o que serviu de grande base para essa nossa conversa que nós vamos ter hoje, é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que eu recomendo, super recomendo, como o próprio nome diz, né, conhecer esse problema do que é ser, do que é de nós, criaturas, do nosso destino e da dor. Então, eu tive a maioria das ideias que eu trouxe para conversar com vocês hoje, eu tirei desse livro. Então, conceituar, dar um conceito para a dor, não é uma tarefa muito fácil, mas vamos lá. Dentro daquele aspecto que nós conhecemos da dor, a questão da dor do corpo, primeiro, né? Quando relacionado ao corpo,
é um sofrimento físico desagradável ou penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Esse é o primeiro conceito que nós temos, que é a dor que todos nós sentimos. Se não sentimos, vamos sentir um dia, que é a dor do nosso corpo físico. Todos nós passamos por esse processo, por um processo chato, doloroso, que incomoda, que é justamente a dor do corpo, que é causada por uma disfunção orgânica. Mas dentro desse conceito, dessa dor do corpo físico, nós podemos tirar uma ideia. Engraçado que quando o meu corpo reclama, algo não está funcionando bem. É uma disfunção orgânica que está me causando uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor abdominal, uma dor, enfim, no peito. Algo de estranho está acontecendo com você. Nós sabemos que a dor do corpo é uma disfunção orgânica, mas que serve de alerta para você que algo não está bem no seu corpo físico. Então, a dor do corpo físico já tem essa função. Olha, cuidado, tem algo errado com você. Aí vem a dor moral. Dor moral. A dor moral é a sensação igualmente desagradável ou penosa de padecimento, de mágoa, de pesar, de amargura, e ocorre no íntimo do indivíduo. É a dor moral, que dói talvez mais, talvez seja até mais penosa para a criatura, essa questão da dor moral. É esse sofrimento que você traz no teu íntimo, aquilo algo que te incomoda, aquilo que não sai da sua cabeça, que não te deixa dormir. E muitas vezes, muito pior do que a dor do corpo físico, é a dor moral. É a dor da consciência, de não ter cumprido o seu dever. Poderíamos ficar aqui falando de vários exemplos do que seria a dor moral. E tem a dor que muitos conceituam como a dor espiritual, que ela surge da perda de significado, sentido e esperança. Ela é reconhecida quando dizemos que dói na alma. É isso que nós podemos dizer que é a dor espiritual. Nós carregamos ela no espírito. Então não adianta você, por exemplo, a dor moral também é muito próxima, né, da dor espiritual, mas não adianta você falar assim: eu vou mudar de Petrópolis, vou morar no sul do país, que assim eu fico bem longe dos problemas da minha cidade. Você vai levar essa dor com você, não adianta fugir. É uma dor que você carrega dentro de você, dói na sua alma. É uma dor que dói na alma. Então, essa dor, né, que é a dor espiritual, e nós somos espíritos encarnados, mesmo quando você desencarna, aquilo fica gravado em você e você carrega essa dor com você. Então, por isso, dá a importância da gente estar sempre em busca de tratar tanto a dor do corpo físico como a dor moral, como também a dor espiritual, que é aquela que fica gravada em você. Eu acho que quando a humanidade, principalmente as pessoas que trabalham na área de saúde, isso já vem avançando, entenderem que a dor do corpo físico está muito relacionada à dor moral e à dor espiritual. Quando os médicos conseguirem enxergar numa pessoa não apenas um corpo físico, mas entenderem, e muitos já estão avançando em relação a isso, que ali habita um espírito, que tem um corpo intermediário chamado perispírito. Quando as pessoas começarem a entender tudo isso, eu acho que os tratamentos, né, vão ser muito mais eficientes. Já tem universidades estudando sobre isso, já tem universidades estudando sobre o poder da fé e da religião, sobre a saúde das pessoas, envolvendo todas as crenças. Então, né, isso vem evoluindo para nos auxiliar nessa questão da dor espiritual. Aí vem uma série de classificações, eu trouxe algumas, só para a gente poder entender que é a classificação, primeiro, quanto à natureza, né? A dor física. Qual é a natureza? Onde se origina aquela dor? Que é do sistema nervoso, vem do nosso sistema nervoso. Quem aí já passou
dos 40 deve saber o que eu estou falando, né? Quando você acorda, parece que você não dormiu direito, você dormiu numa cama de pregos. Eu, pelo menos, já estou assim, já há algum tempo, né? Tanta dor que o médico recomendou usar uma faixa, né? Que mantém adesivo. Eu vou ficar igual uma múmia, né? Porque é dor pelo corpo todo, né? Você sente muitas dores, né? O seu sistema nervoso já está reclamando. Então, isso é muito comum de acontecer. Tem pessoas que não deveriam se lembrar o meu nome, Márcio Mendes, poderia ser Márcio das Dores, porque é algo que com a idade vai chegando, mas é comum, faz parte do nosso processo, né? Então, essa classificação, a natureza da dor física do nosso do sistema nervoso. O emocional, essa dor do emocional, tristeza, medo, até nojo. Quando nós temos nojo, tem pessoas que quando tem certo nojo por alguma coisa, se sente uma sensação de dor, verdadeiramente, tá? O medo te causa dor, a tristeza, isso tudo vai lá no seu íntimo, né? No seu emocional. E a moral, essa dor que quebra o código moral interno. Todo mundo aqui tem um código de moralidade, cada um tem o seu. Às vezes aquilo que para mim é imoral, para uma outra pessoa não é, ou vice-versa. Cada um tem o seu código de conduta. E tem certas coisas que até nós fazemos, que ferem esse nosso código de conduta, que dói. Você erra, você vai lá e faz, mas dói. Quando nós buscamos uma religião, quando nós buscamos nos conhecer, quando buscamos não só a doutrina espírita, mas qualquer tipo de encontro, reencontro com a espiritualidade, nós passamos a dividir um pouco melhor a nossa vida. Muitas coisas que nós fazíamos, você para de fazer, você não tem mais interesse em fazer. Mas quando você faz, fere esse teu código íntimo, esse teu código moral íntimo, moral interno. Já dói. Coisas que não doíam, já dói. As pessoas às vezes falam assim, eu não sei como é que as pessoas acreditam que a humanidade está mudando, porque é tanta coisa ruim, são tantas guerras, são tantas coisas que acontecem, que não é possível que alguém afirme que a humanidade está mudando. Mas a gente sente que sim. Nós sentimos que sim. Porque muitas coisas que aconteciam há milênios de anos atrás já não acontecem mais. O que foi? Se a gente pegar a história do nosso mundo, né, do planeta, do qual nós participamos dessa história, não podemos esquecer disso, a gente fica assustado, né? Então a gente hoje vê ainda muita coisa errada, mas eu particularmente acredito que muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. E muita coisa que não era tida como crime, que se jogava para debaixo do tapete, a sujeira, hoje em dia sofre punição. E aí parece que a coisa está pior, mas não é. Porque hoje já se cura, hoje já se pune, que não era punido antigamente. Então, cada um tem esse código, né? Esse código moral interno, que acaba quando nós ainda quebramos esse código moral, isso faz com que a gente sofra. E tem a classificação quanto à expressão dessa dor. Ela pode se exprimir através da expiação, né? Que são causas anteriores ou atuais do momento que nós estamos vivendo. Isso é própria doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Eu até abri aqui. Esse capítulo 5, ele trata justamente do bem-aventurados dos aflitos. Aí tem parte da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, motivo de resignação e tudo mais. Então, o motivo, a expressão da minha dor, numa situação de expiação, são causas anteriores ou atuais. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. A gente sempre fala isso, sempre lembra sobre isso. Então, por óbvio que nós hoje passamos por momentos difíceis porque moramos e habitamos num planeta de provas e expiações. E as dores que eu passo hoje, ela é consequência das minhas atitudes de ontem, e o que eu vou passar amanhã vai ser consequência do que eu faço hoje. Agora, é muito comum a gente, dentro de uma casa espírita, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, pelo menos eu, Márcio, acho que tem que tomar um cuidado muito grande, da gente associar todo e qualquer problema na nossa vida a uma causa anterior.
A gente é bombardeado todo dia com notícias, né, na imprensa, e a gente geralmente dá a nossa opinião. Ele passou por isso porque numa outra encarnação ele fez isso. Gente, às vezes não. Às vezes não. É difícil a gente afirmar que alguém que está sofrendo hoje é uma causa anterior, de uma vida anterior, porque pode ser um descuido e um desvio de caminho nessa encarnação. Então, a gente associar toda e qualquer situação difícil, ou toda e qualquer notícia que nos choque, qualquer coisa que aconteça na humanidade, a causas anteriores, eu acho que é afirmar algo que nós desconhecemos, pelo menos eu penso assim. É claro, como o próprio Evangelho diz, a maioria das situações que nós vivenciamos hoje de dor, ela está associada a algo que nós fizemos. Então, quem é o Márcio hoje? Eu sou consequência do que eu fui ontem. E quem vai ser o Márcio amanhã? Consequência do que eu faço hoje. Não tem outro caminho. Não tem o que falar. E como prova que são as vicissitudes da vida, a expressão da dor através das provas são as situações que nós vivemos no nosso cotidiano, das nossas diversas dificuldades, no trabalho, na família, nas nossas relações pessoais, no nosso relacionamento com os familiares. Tudo isso que a gente às vezes encontra e que serve de prova, a doença de um filho, a doença de um pai, de uma mãe, um problema no trabalho, todas essas situações que nós vivemos na nossa vida cotidiana, são provas que nós estamos passando para ver como que nós vamos nos sair em relação a isso. E são essas vicissitudes que acontecem na nossa vida que também nos causam uma expressão da dor através da prova. E da própria evolução, que é um processo natural. Todo mundo que está aqui, todos nós, sem exceção, um dia seremos espíritos puros. É difícil, Márcio, difícil de acreditar. Não, todos nós seremos sim. Todos nós seremos espíritos puros, mas passamos por esse processo natural. E esse processo natural também nos causa dor. Não é um processo fácil, não é algo que nós conseguimos fazer. A natureza não dá saltos. Não adianta a pessoa querer, vou mudar da noite para o dia. Não, isso não acontece. É um processo difícil, é um processo às vezes lento, mas quem impulsiona esse processo somos nós. Aí vem a classificação quanto à origem da dor. Quanto à origem. E aí eu trouxe isso de uma palestra em que ele fala da origem endógena e exógena, né? Interna ou externa. Qual é a origem da dor endógena, né? Essa dor interna? É resultado do exercício da vontade individual. Lei de causa e efeito, por exemplo, vício, imprevidência, crimes, etc. Eu até coloquei ele bumerangue porque vai e volta, não adianta. Se eu sou uma pessoa, eu tenho a minha liberdade, eu tenho meu livre-arbítrio, eu vou escolher o meu caminho. Se eu sou uma pessoa viciosa, se eu cometo todos os tipos de excesso, amanhã eu venho com um problema de saúde relacionado a esse vício, a esse excesso das coisas que eu fiz, é lei de causa e efeito. Se eu estou hoje sentindo uma dor, é por causa dessa minha atitude. Se eu sou uma pessoa imprevidente, nervosa, sem paciência, enfim, são situações que Márcio, estou vivendo e que vai me causar um problema lá na frente por causa dessa minha atitude, né? Ela é íntima, ela está ligada a cada um, a tendência de cada um. A gente às vezes responde lá na frente por qualquer tipo de excesso. E a exógena que ele fala é justamente associada ao ambiente físico, social, cultural que nós vivemos. Claro que o meio interfere na nossa vida. Claro que cada um nasce no lugar que nasceu por um motivo, óbvio. Mas o meio interfere sim no nosso sofrimento, nas nossas dores. Aqueles que talvez venham a nascer no lugar que não passem, né, pelo que a nossa irmã está passando ali, muito provavelmente não vai talvez sentir a mesma dor que ela está sentindo, talvez até mais. Mas então essa origem exógena é do nosso meio que nós vivemos. Quem aqui, eu particularmente, não sei se tem alguém aqui do Rio, não estou falando mal do Rio de Janeiro, porque eu amo o Rio de Janeiro.
Mas toda vez que eu desço para o rio, eu fico mal. Eu fico nervoso, eu fico tenso, eu tenho que às vezes trabalhar no rio, eu fico, né? Isso me causa uma dor, né? Uma angústia por causa da violência. Isso vai na sua cabeça, você fica preocupado, isso te causa uma preocupação. Quer dizer, é o meio, é o que, aonde eu estou que está me causando isso. Da mesma forma, se eu for para um lugar mais tranquilo, um ambiente mais saudável, na própria casa religiosa, também estamos tranquilos, estamos aqui, não é? E a questão da geografia, da violência e também do preconceito. São situações externas, né, que originam a dor. Qualquer tipo de preconceito. Imagina você lidar com preconceito racial, com preconceito em relação à opção sexual. Qualquer tipo de preconceito causa dor nessas pessoas. A nossa vida já não é fácil, né? A nossa vida já é uma vida de muita dificuldade. Imagina você que tem qualquer situação que pode ser vítima de preconceito, seja ela relacionada ao campo sexual, seja ela relacionada à cor da sua pele, seja ser mulher, você já sair na rua com medo desse ataque, com medo dessa ofensa. É uma dor, né? É uma dor que o mundo está lhe causando. Então é muito difícil, e a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre esse tipo de dor. Causa e finalidade, ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu vou ter um fim por conta daquilo que eu fiz. E aí, eu sempre gosto muito dessa imagem, né? Você às vezes vira para o teu filho e fala assim, não bota a mão na tomada que você vai levar um choque. Ele vai lá e bota, né? Tem pai que até deixa, não, deixa eu experimentar, para ver se... Né? Não bota a mão no ventilador, aí bota a mão no ventilador. O que é isso? Né? A consequência, ou seja, a causa final está contida na causa inicial. Por que ele levou o choque? Por que ele levou lá com o ventilador no dedo? Porque ele agiu. Eu estou dando um exemplo de uma criança, mas na nossa vida nós somos assim. O que me aconteceu ao final teve uma causa inicial. O motivo de eu estar passando por isso hoje tem uma causa inicial. Então a consequência, né, essa causa final, sempre está ligada a essa causa inicial. Foi começo e fim, começo e fim. E tem situações que tem começo, meio e fim. É a famosa bola de neve. A gente às vezes vai viver um problema. Todo mundo aqui vive problema. Comigo não é diferente, né? Todos nós aqui passamos por um problema. E aí você cria um foco para resolver aquele problema. E você vai caminhando. Aí começam a surgir problemas paralelos que às vezes nem estão relacionados ao teu problema principal, ao que você está focado. Você pega esse problema e bota junto. Você anda mais um pouco, puxa mais um, e assim vai. É o famoso bola de neve. Você começa com uma bolinha desse tamanho, aquele problema que era um problema sério, ele se torna muito pior por conta daquilo tudo que você trouxe para ele. Você às vezes tem uma coisa simples para resolver, e aí você sai de casa para ir pagar uma conta atrasada no banco. Aí você já fala assim, eu vou nesse horário porque o ônibus vai quebrar. Já trouxe uma outra apreensão, uma outra ansiedade. E eu vou chegar no banco, mas o banco vai estar fechado. Sabe, aquela coisa que você vai puxando para você pela tua ansiedade. Muitas vezes eu sou assim, tá, gente? Estou falando, isso é muito importante para mim também. Em que você vai trazendo para um problema único vários problemas. E é isso que ele chama que nem todo efeito final está contido na causa anterior. Ou seja, o próprio efeito pode interagir com outros efeitos. Ou seja, problemas paralelos em que eu vou trazendo para o meu problema principal. E nós somos muito assim. Então a gente tem que tomar cuidado, quando a gente está vivendo determinado, e todo mundo vive situações difíceis, da gente não trazer outros problemas para aquele problema. Tenta resolver esse daqui primeiro, tenta, né, ter calma, paciência. Não fica procurando trazer mais problema para onde já tem um grande problema para você resolver, né? Os filósofos começaram, eu achei muito interessante que a filosofia, né, e a ciência espírita, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E os filósofos, eles falavam o seguinte, que a dor
ela é uma experiência inerente à condição humana. Nasceu, vai sofrer, é condição humana. Ela pode surgir em diferentes formas, física, emocional, mental, que nós já falamos, e trazer consigo um fardo significativo. No entanto, algumas perspectivas filosóficas sugerem que é possível encontrar um caminho para superar a dor e alcançar um estado de bem-estar duradouro. Às vezes eu vou viver a mesma dor que o Alexandre, a mesmíssima dor. Ele reage de um jeito e eu vou reagir de outra forma. Porque ele conseguiu interpretar, entender, viver a dor dele de uma forma diferente da minha. E talvez ele vai alcançar esse bem-estar muito mais do que eu, a mesmíssima dor. Então, não dá para a gente, por exemplo, não dá para eu julgar a dor de alguém como mais ou menor do que a minha. Aquilo que as pessoas também gostam de falar, nós só sabemos que é uma dor de dente quem sente a dor de dente, então vamos respeitar a dor da pessoa. E também saber que existe, como eles falam, a possibilidade de eu conviver com essa dor. E que eu tenho que conviver da melhor forma possível. Até na interpretação da dor física é diferente. Por exemplo, os homens, eles são muito mais tranquilos em relação à dor do que as mulheres, não é fato? O homem gripado e a mulher gripada. Não é verdade? O homem está lá trabalhando, ativo. A mulher está lá na cama deitada, o homem lá fazendo tudo, normalmente. Porque cada um reage de um jeito. Eu sei que é o contrário, né, gente? Mas o homem com gripe, eu sei porque eu também sou assim, ele não faz mais nada, né, Alexandre? Ele fica deitado na cama, enfim, nem levantar da cama ele levanta. E a mulher é muito, nesse ponto, a tolerância para a mulher para a dor é muito melhor do que nós homens. Eu sei que toda regra tem exceção, mas a maioria, verdade, né? A maioria, vou chamar a Ivante para perguntar, a maioria de nós somos assim. Mas cada um convive com uma dor de uma forma diferente. E quando a gente fala até na questão da dor moral, ali da dor espiritual, a mesma coisa. Né? A gente tem que respeitar, às vezes, a dor de uma pessoa e não achar, não, você não pode isso, você não pode aquilo. A gente, às vezes, está convivendo com uma pessoa que ela está passando por um problema de saúde muito grave. Eu particularmente, acho um absurdo você virar para a pessoa e falar assim, você não pode pensar assim. Pode, gente. Deixa, ela já está vivendo com a dor da doença. Você ainda vai falar com ela que ela não pode pensar assim? Ainda vai ter que conviver com mais essa dor de achar que eu não posso realmente pensar, eu não posso chorar, eu não posso sofrer, eu não posso lamentar. Vai ter hora que você vai ficar com raiva. Nós somos seres humanos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esses preconceitos, com esses conceitos que às vezes a própria religião nos impõe. Né? Eu sou espírito, eu não posso chorar, eu não posso sofrer, eu não posso lamentar. Claro que pode. Então não vamos jogar para essas pessoas que estão passando por esse momento de dor aquilo que nós achamos que é perfeito para a gente, porque cada um tem, né, um sentimento relacionado à dor. Aí vem a questão da dor como punição. Seria a dor uma punição? No Livro dos Espíritos, a questão 399, no comentário da questão 399, Kardec faz uma pergunta para os Espíritos e nós temos a seguinte resposta. A natureza dessas vicissitudes que nós vivemos na nossa vida e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, que nós já falamos aqui. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Da mesma forma, não é? Da mesma forma, ou seja, tudo aquilo que eu passo está ligado ao que eu fui, né, ou que eu deixei de fazer, porque não se erra apenas pela ação, se erra também pela omissão. Aquilo que eu deixei de fazer, aquelas oportunidades que eu perdi, enfim, tudo na vida que surge, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, que hoje eu tenho essa dor como uma punição, que é difícil de entender. Não é muito fácil entender, mas por quê? Por que todo mundo já nasceu, todos nós já nascemos perfeitos, sem sofrer nenhum tipo de dor? E tem certas respostas que é difícil da gente realmente entender. Por causa da nossa natureza de espíritos ainda que estamos num nível de evolução ainda muito pequeno. Mas vai chegar um dia que tudo isso aqui, entender o porquê da dor como um processo pedagógico, né, como um processo de educação da pessoa, o porquê. Então tem certas coisas assim, mas Deus não é justo. Deus é justo sim.
tudo tem um porquê. Basta a gente saber entender, compreender e saber viver melhor com ela, né? E a dor como um processo também educativo. Eu posso me educar com a dor? No livro Céu e Inferno, capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura, no item 7, que diz o seguinte: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigi-los. Isso é uma verdade. Todo mundo aqui já deve ter passado por um processo mais grave ou menos grave de um problema de saúde. E eu, particularmente, vejo que nesses momentos, às vezes é um momento em que você para, pensa na tua vida, faz uma reflexão, procura uma religião, procura ler um bom livro, é um momento em que a nossa vida é tão agitada que nós nunca temos tempo para isso, para pensar em você, para escutar uma música, relaxar um pouquinho, ter um tempo para você. Nós nunca fazemos, a gente vive sempre naquela loucura que é a nossa vida lá fora. Aí quando caímos numa cama, quando vamos parar no hospital, nos deparamos com um laudo médico, você se liga a Deus, você passa a pensar no Cristo, você passa a pensar na espiritualidade amiga, no teu anjo da guarda, você passa a pensar em tudo isso. Quer dizer, olha só, a dor servindo como um né? Senta, reflete, pensa um pouco na sua vida. Então é isso questão do processo educativo. E todos nós aqui já passamos por esse processo de dor, de uma notícia ruim, de algo que aconteceu, faz com que a gente pare realmente e pense um pouco na vida, das nossas atitudes, na pressa que nós estamos tendo de fazer certas coisas, em conviver melhor com os nossos filhos, em ter tempo para o filho, em ter tempo para a esposa, para o marido, sempre conseguir um tempo para não viver apenas uma atmosfera exterior para a sociedade, mas principalmente interior, né, para a nossa família e tudo mais. E a dor um processo natural, porque a dor é um processo natural, não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural na dor, é um processo normal, todo mundo passa. Toda a humanidade passa. Isso está na Gênesis, no capítulo 3, no item 5. Tendo o homem que progredir nos mares a que se acha exposto, tendo o homem que progredir nos mares a que se acha exposto, são estimulantes para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele para a frente na cena do progresso. E é verdade. Durante vários episódios aí da nossa vida, né, na história, quantas doenças e quantas situações difíceis que impulsionaram a ciência, que impulsionaram as pessoas a buscar. Não é quando a gente dá um tropeção, o teu corpo às vezes não é jogado para frente, não é o que te impulsiona? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. É um processo natural que impulsiona a criatura humana, senão a gente ficaria. A mesma coisa que eu falei, nós só vamos lembrar de Deus quando sofremos. Só vamos lembrar. Então isso também lhe impulsiona, né? Isso lhe faz seguir em frente. Como eu falei para vocês, eu utilizei muito esse livro, né? O problema do ser, do destino e da dor, com várias informações desse livro, super recomendo, acho que a Daniela deve ter lá, tem, né? Disponível lá na livraria. É muito, muito bom para quem tiver interesse. Vou dar aqui tem vários itens aqui que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tudo que vive neste mundo, isso já são informações dessa obra, gente. Tudo que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais e o homem. E, entretanto, o amor é a lei do universo, e é pelo amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustiante que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e até ao pessimismo, ao delírio. E é verdade, a gente fica, mas por que o animal sofre? Por que a natureza sofre, o próprio homem sofre? Mas isso, além de nos impulsionar a conhecer o porquê, tá? Fez com que essa dúvida levasse certas pessoas ao pessimismo, mas ao mesmo tempo ele segue
levou muitas pessoas a buscar respostas acerca da dor, né, do problema da dor. Ele continua nesse capítulo 26. A dor segue todos os nossos passos, espreita-se em todas as voltas do caminho, e diante dessa esfinge, infita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Mas até essa pergunta nos impulsiona, porque a gente vai em busca de resposta. E quando você vai em busca eu particularmente, quando fui em busca dessa resposta, procurei uma casa religiosa. Hoje estou aqui, né, depois de 27, 28 anos. Então foi uma pergunta: por que eu estou passando por essa dor? Que me fez subir a rua Casimiro de Abreu, vir para cá, sentar aqui, assistir uma palestra, né? Foi essa dor que me impulsionou e me fez caminhar até ao médico. A ideia que fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito segundo a evolução individual. Isso é óbvio também, né? Foi tudo que eu falei, da gente respeitar a dor do próximo, porque ela é dele, não é nossa. Aquilo que me atinge, não atinge a ele, ela é individual, porque a nossa evolução é individual. Se nós estamos aqui em 30, 40 pessoas, cada um tem a sua evolução. Cada um aqui tem o seu conceito de dor. Cada um tem aqui o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Nós somos criaturas, nós somos diferentes. E vamos respeitar essa diferença, né? É muito interessante a questão da criança, né? Por isso que eu botei essa figura. Como a criança que crescendo deixa de lado os brinquedos que a cativaram, a alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. Ele cita o exemplo da criança que às vezes com o tempo vai largando os brinquedinhos. E nós somos uma criança dentro desse processo evolutivo. Nós somos ainda uma criança. O nosso espírito que habita esse corpo, ele está aí nesse processo evolutivo, mas como eu falei, nós estamos muito no início, somos crianças ainda. Nós estamos soltando esses brinquedos, que ele cita aqui no exemplo, para olhar mais para frente, para poder evoluir, para pensar de forma diferente, uma satisfação mais nobre, mais grave, mais profunda, com mais profundidade. Então, Leon Denis aqui cita o exemplo da criança, que para de olhar para os brinquedos e passa a olhar para o horizonte. E nós estamos vivendo esse momento. Eu acho que quando nós procuramos uma casa espírita ou qualquer casa religiosa, você está procurando olhar realmente para frente de uma forma diferente. Você está largando os brinquedos desse espírito ainda infantil para alcançar algo muito melhor, né, lá na frente. Ele fala de Michelangelo. Esse exemplo que ele traz de Michelangelo também, esse artista maravilhoso, também é muito interessante. Michelangelo, diz Leon Denis, adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faz como o escultor faz a obra que a formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largueje o cinzel, que é o instrumento, né, de criar aquela escultura. Então é interessante esse exemplo que Leon Denis traz de Michelangelo, que ele fala que para a nossa vida nós temos que fazer como ele fazia nas esculturas. Primeiro, o que ele fazia? Tirava o supérfluo. O que tem de mais aqui? Então, nós também temos que tirar o supérfluo das nossas vidas. O que tem de mais em Márcio? O que tem de mais em Alexandre que eu não preciso mais? O que eu preciso tirar de mim? Vamos começar a pensar, né? O que eu tenho de obscuro que eu tenho que aclarar na minha vida? Aí a gente vai lá no nosso íntimo, no que a gente conhece, aquilo que ainda nós sabemos que é o primeiro vacilo, você vai e faz. O que eu tenho de obscuro? Quem é esse homem que habita verdadeiramente dentro do Márcio? Não é essa pessoa que está aqui falando para vocês? Será que dentro de Márcio habita algo obscuro que ele precisa aclarar? Então a gente começa a pensar, e olha o exemplo que Michelangelo traz, quando ele fazia uma escultura. Ele fala: difunde a luz por tudo, pela sua obra, e não largues o cinzel. É um sentido figurado de uma ferramenta que ele usava. Ou seja, não larga essa bandeira, não larga essa luz, não larga essa vontade, essa necessidade que você tem de mudança. Tira o supérfluo, aclara, tira o que tem de obscuro, mas não larga a tua ferramenta. Segue em frente, né? Para tornar a sua vida mais bonita, como ele tornava as esculturas, né?
Aí vem uma outra questão que o Leão também traz muito interessante, né? Admiramos o Cristo, né? Sócrates, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor caem todos os dias e ficam sepultados no silêncio e no esquecimento. Entretanto, não são perdidos seus exemplos. Eles iluminam toda a vida dos poucos homens que os presenciaram. E vai além de presenciar. O maior exemplo aqui de todos aqui é Jesus, sofrimento do Cristo quando esteve aqui conosco. Não só na questão, né, da sua crucificação, que foi um sofrimento na carne, mas o sofrimento da traição, né, como doeu isso para ele. O sofrimento de reencarnar entre nós, que foi muito pior que a própria crucificação. Imagina o Espírito puro, modificando todo o seu perispírito para encarnar aqui por amor por nós. Sofreu muito mais para reencarnar entre nós do que na crucificação. Ele cita o exemplo de Sócrates, né, que um homem com uma visão muito acima dos demais, que queria mudar a sociedade, foi acusado de estar ali adulterando a cabeça de jovens, enfim, e acabou morrendo da forma que morreu, né? Se envenenando. Joana d'Arc, médium. Joana d'Arc era médium, falava com os espíritos, foi queimada como bruxa. Aí depois santificaram, tiraram lá como santo, Joana d'Arc, acho que é padroeira da França, né? Mas sofreu dores horríveis por conta da mediunidade, né? Daquilo que ela, enfim, seguiu em vida. Mas todos esses exemplos, e para mim, claro, como sempre, Jesus do lado do Cristo é o principal de todos nós aqui, nós percebemos que essas pessoas também passaram por muitas dores. E que mesmo passando pelo que passou, Jesus fez o que fez. Marcou a nossa vida. Né? Por isso que é antes dele e depois dele. E como Jesus sofreu. Vamos voltar um pouquinho, se a gente começar a pensar aqui, entre nós aqui, entre o Chico Xavier, o que foi a vida do Chico, gente? O que ele sofreu? Claro que ele evitava um homem com todas as suas tendências, né? Com situações das suas vidas passadas, com seus erros, com seus equívocos, mas como que Chico sofreu e foi quem foi? São exemplos de pessoas que viveram a dor, sobreviveram a ela e encantaram o mundo e encantam até hoje. Se certas existências se tornaram de obscuras e eram tão santas e sagradas, como dedicações sérias, se certas existências se tornaram de obscuras que eram tão santas e sagradas, como dedicações célebres, é que nelas foi contínuo o sofrimento. Você tem o exemplo aqui de Paulo, né, de Saulo se transformou em Paulo, mas temos muitas outras pessoas que quando fazem a opção do amor, sofrem. Contradição? Será que isso é uma contradição? Aquelas pessoas que se dedicam a amar, sofrem, parece uma contradição? Ou um dia nós vamos entender que tudo isso faz parte do processo educativo? E que aí a gente possa também encarar o momento que nós estamos vivendo como um processo educativo que está ali impulsionando para frente. E às vezes uma dor lhe tira de uma dor maior. É aquele atalho que você pega com o seu carro. Eu não vou seguir por essa estrada, vou por essa daqui, porque acho que eu vou ganhar um pouquinho de tempo, e na verdade está essa intuição que ele chega a princípio sem propósito nenhum, né, da sua cabeça, está lhe tirando de um assalto, de uma situação de enchente. São as coisas que acontecem na nossa vida, né? À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. Como eu citei também o próprio exemplo, né? O corpo e o fardo da vida tornam-se mais pesados. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. Ele fala, Leão, quase sempre, isso também não é uma regra. Mas por que ele traz isso? Porque realmente é verdade. A gente inicia com toda atividade, com toda dinâmica, a nossa vida é dinâmica, e de repente a gente vai ganhando uma certa idade. Eu até brinquei, né, em relação às minhas dores, e a gente não tem mais disposição, a gente vai perdendo disposição, a idade vai chegando, as dores vão chegando junto, né? E aí você fala, como eu era feliz. Mas isso também não impede, quando ele diz quase sempre, que você seja feliz na sua idade. Ou seja, você nunca é a terceira ou a última idade, é a idade que você tem, que você pode ser feliz, que você vai conviver com essas dores. Mas não significa
que ser novo, você é feliz sem dor, e ser idoso, você é infeliz com dor. E ele continua dentro desse mesmo assunto, né? Vem as longas horas de mobilidade, inação, sofrimento, obrigam-nos a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças da nossa vida. Na idade nós fazemos isso, na doença e na idade. É uma prova necessária para que a alma, antes de deixar o invólucro, adquira a madureza, o critério e a clara evidência das coisas que serão remate da sua carreira terrestre. O idoso tem muito isso, né? Ele passa a pensar na vida, passa a refletir, traz lembranças da sua vida, de erros, de acertos. Há muitos anos atrás eu me lembro que nós íamos no SOP com o nosso querido, saudoso e sempre presente aqui, os dois, né? Tiotília e seu Moisés. Eu cheguei a fazer visita com eles, né? Vandinha, no SOC. E tinha um senhor lá que ele reclamava muito da vida, né? Mas ele até falava que a vida dele não tinha sido fácil, que ele tinha sido um pai rigoroso, que ele batia nas filhas, que ele era uma pessoa muito difícil, porque ele não entendia, né, os conceitos modernos, e ele ficava sozinho no hospital só. A família deixou lá sozinho, e aqui eu não estou julgando, tá? Só estou trazendo como lembrança. Mas por quê? Porque ele ficava nessas lembranças, se remoendo nessas lembranças, nessas dores, porque é um momento em que você passa a refletir muito acerca disso, né? Dor da perda de entes queridos, né? Para a gente poder começar a encerrar, que é uma dor muito difícil, né, gente? É uma dor muito difícil e é aquilo que eu falei antes, eu acho que tem que realmente servir. A gente tem que respeitar a dor. Não é porque nós somos espíritas que perder alguém não significa que eu não esteja sofrendo. Perder alguém não significa que eu não possa chorar, que eu não possa lamentar, que eu não possa sentir saudade. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o luto de cada um. É muito importante isso. E é uma dor muito profunda, né? É uma dor muito profunda. Eu há pouco tempo perdi minha mãe, tem 3 semanas. É uma dor muito profunda. É uma dor que existe por quê? Porque existe amor. Então, quando a gente lembra dessas pessoas com carinho, com amor, né? Eu particularmente, eu lembro o tempo todo da minha mãe com alegria, porque ela era muito alegre, muito divertida, muito engraçada. Então, isso que me prende a ela, essas lembranças, me causam o quê? É claro que me causam uma dor, uma saudade, mas a certeza de que ela vai estar sempre comigo, né? Que eu sei que vou estar com ela. Então, mas a gente tem que aprender a viver o nosso luto, a respeitar o luto das pessoas. E que bom que nós temos a doutrina espírita. O quão bom foi a doutrina espírita nesse momento que eu passei. Porque eu sabia que ali não era um adeus, era apenas um até breve, um dia nós vamos nos reencontrar, né? Isso nos conforta, isso nos consola, por isso da importância da religião. Eu trouxe aqui um exemplo que, nesse momento que a gente passa por essa dor, né, de perda, entre aspas, né, de um ente querido, um amigo me mandou um vídeo muito bacana, muitos de vocês talvez não tenham visto, de umas crianças perguntando por uma pessoa o que era a morte. E aí ele explica que a morte, e aí a gente pode associar todos aqueles que a gente nos vem agora ao pensamento, né, dessa dor. A morte é mais ou menos como um navio no horizonte. A gente olha para a pessoa está ali deitada, acamada, e esse navio vai indo, e quando ele chega no horizonte, ele começa a sumir. A morte da minha mãe foi muito assim, né? Ela foi apagando, foi gastando o fluido vital dela com 90 anos e desencarnou. Então é como um navio que vai chegando ao fim do horizonte, ele vai sumindo. Eu não consigo mais ver aquele navio, eu sinto saudade daquele navio. Só que do outro lado, o nosso planeta é redondo, né? Ele do outro lado tem pessoas que já enxergam aquele navio na sua beleza, em toda a sua totalidade, né? Em tudo. Ele enxerga do tamanho como ele é. E aí eu penso, né? Quantos que, enquanto nós lamentávamos aqui, quantos que festejavam a chegada da minha mãe no plano espiritual? E quantos de vocês que já tiveram esse momento difícil, essa dor que é a dor da partida de alguém, que enquanto nós lamentávamos, muitos enxergavam esse navio frondoso, vibrante, alegre. Quantas pessoas que reencontraram os seus amores do lado de lá, do outro lado do oceano, né?
mas é uma dor e a gente tem que conviver com ela. E a doutrina espírita nos ajuda muito a conviver com essa dor, né? Para a gente poder encerrar, é possível aprender com a dor? Primeiro, é uma experiência individual. Nós podemos ajudar alguém, mas eu não posso viver a dor de ninguém. Dentro do nosso processo evolutivo, eu preciso conviver com a minha dor, conviver com a dor de todos, mas eu não tenho como viver a dor. Eu posso ser solidário e devo ser solidário com toda e qualquer pessoa que passe por um processo de dor, mas viver a dor da pessoa não tem como. Resignação é um consentimento do coração. Você, não tem que ser uma pessoa resignada, tem que ser um consentimento puro do seu coração. Não pode ser algo, não, eu sou uma pessoa resignada, mas no fundo ela não é. Tem que ser um consentimento. Aprendizado, se a gente tirar a dor como aprendizado, requer atenção, reflexão, conscientização e repetição. É por isso que quando nós passamos por esse processo da dor, nós temos que primeiro ter atenção ao que está acontecendo com a gente, refletir, nos conscientizar e repetir. Não repetir a dor, mas é como ele fala aqui, a dor e o prazer são experiências. Experiências são condições necessárias, mas não suficientes para o aprendizado. Quer dizer, a dor e o prazer que nós temos nas nossas vidas são experiências que vão ter que, às vezes, se repetir para que a gente possa realmente aprender. Gente, para a gente poder encerrar, eu convidei aqui os nossos músicos de plantão, Rivaldo, Guilherme, Alexandre. Tem uma música aqui que nós cantamos às vezes muito com as crianças aqui, que representa essa questão da dor, Ela é uma música que a princípio simples, linda e principalmente que nos fala justamente sobre isso, que na hora da dorzinha, quando a dorzinha chegar, que a gente se acasalhe, se agasalhe ao lado de Cristo. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Então, nessas vibrações da música, apesar de falarmos da dor, que todos levem alegria, confiança e esperança para casa, para onde for. Antes de passarmos para o passe, a gente encerra com a prece. Já já o grupo começa a ambientação. Então vamos encerrar com um agradecimento a Jesus, amigo querido, por todas as palavras de confiança, de esperança e de compreensão que Tu nos trouxeste, Mestre. E hoje, em especial, através do nosso irmão Márcio, possamos trabalhar em nós a compreensão,
a fé de que tudo passa, as alegrias passam, a tristeza passa, a dor que eventualmente sentimos também passa. Que olhemos para Ti, para os Teus exemplos, Mestre, através daqueles que mais próximos de nós Te trouxeram, iluminaram os caminhos e nos amparam até hoje. Assim, Mestre Jesus, alegres da oportunidade de refletirmos o quão passageira é a dor, voltaremos aos nossos lares agradecidos pela oportunidade de aqui estar. Que a Tua paz nos envolva e permaneça conosco, graças a Deus.